Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Salve, salve, condomínios! Hoje eu, Amanda Lobão, estou aqui para falarmos de um tema que está aí no hype, que é corrupção nos condomínios. Como identificar e agir? Os síndicos estão muito preocupados, afinal, se esforçam tanto para que tudo esteja em dia e para que tudo corra da melhor forma possível, mas mesmo assim, alguns erros por parte de alguns administradores, por parte de alguns prestadores, porque afinal toda profissão é humana e é passível de erro, acaba por condenar o condomínio a alguns prejuízos. E é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente não vai falar só daquela corrupção ativa, ou seja, do ato de lesar alguém. Vamos falar também de como agir para evitar erros e como identificar esses erros mensalmente. É por isso que hoje eu convidei não somente uma pessoa, um profissional, convidei dois. Convidei o Rui, síndico seguro sabe tudo, que já é de casa, né? Afinal, ele deu várias aulas aí no curso de formação do Sindiflix, que você pode acessar lá na plataforma www.sindiflix.com.br, e convidei também alguém sobre quem eu já venho falando há algum tempo para vocês, que tem a minha admiração, que está à frente das auditorias de alguns condomínios nos quais eu presto assessoria jurídica, que é o Marcos da Odar Auditoria. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para que o Rui dê aquele bom dia para vocês que estão aí nos acompanhando do outro lado da tela. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe qual vai ser o horário que as pessoas vão assistir, né? Eu sou o Rui, do Síndico Seguro Sabe Tudo. Estamos na plataforma Sindiflix, por final, sempre preocupado em levar conteúdos polêmicos, importantes e melhorar o mercado condominial, que é uma das coisas que eu admiro demais. E aí nós temos a doutora Amanda, na frente dessa ideologia de trabalho, que não é só dela, existiam outras pessoas sonhando com isso, e fazendo algo muito importante no mercado, batalhando para levar esse conteúdo. Ela tem um domínio monstruoso, ela nada em todas as águas, né? A gente já falou sobre isso. Porque, assim, novamente, Sindiflix será na frente, né? Discutindo o tema, conversando, estressando o assunto, para levar a vocês, síndicos, solução de uma forma simples, prática, com tudo que se tem hoje, né? E fazendo as coisas óbvias, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho. Obrigado, doutora Amanda, pelo convite. Me sinto muito lisonjeado em falar de seguro para esse público que a gente admira. Obrigado, Marcos, pela oportunidade de a gente partilhar a sala aí, te conhecer também. Vai ser acho que um dia gostoso, um bate-papo muito salutar. E o mais importante de tudo é que a gente vai atingir nosso propósito, que é ajudar os nossos amigos síndicos, os heróis desse mercado condominial. Obrigado. Isso mesmo, Rui. Aproveito para mandar um abraço para a Ju, que é a companheira do Rui, que está sempre torcendo aqui pela gente, já ajudou a gente em algumas feiras, porque afinal, empresas boas são assim, gente, feito de família, as famílias vão se reunindo e a gente vai alavancando a carreira de cada um. Ju, meu abraço, meu beijo aqui para você. Agora com vocês, o Marcos, reconhecidíssimo auditor da área condominial, da Odar Auditoria. Marcos, por favor, a palavra para você se apresentar a todos que nos acompanham. Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, como bem disse o Rui, né? Meu olá para todos. Rui, compartilho da sua visão. Eu acho que quando a gente fala sobre alguma coisa que gosta,
né? O tempo ele é escasso, porque os assuntos eles afloram, né? A gente faz aquilo que gosta, então é muito prazeroso. E, doutora Amanda, eu lhe agradeço pelas palavras generosas, né? Entendo que a gente faz aquilo que é nossa obrigação. É obrigação como empresa, é obrigação de quem está no mercado e obrigação de mim com a minha empresa, né? E confidenciando nesse bate-papo aqui, muitas pessoas me perguntam: ah, é seu sobrenome, Odara? É seu nome? Ou eu gosto muito do Caetano? E não, na verdade, a Odara é uma palavra hindu em que a tradução literal dela significa transparência. Então, isso eu levo ao pé da letra, comigo e com a Odara, com a nossa empresa. E agradeço imensamente as suas palavras. Muito obrigado. Imagina, Marcos, imagina. Marcos, eu vou inclusive pedir para que você conte um pouquinho do teu histórico profissional, da onde veio o Marcos, né? Como que veio, como que nasceu a Udara, para que o pessoal de casa possa saber de toda a tua experiência até aqui. A Odara ela tem mais de 15 anos, né? Ela começou num escritório contábil e um amigo comum meu e do meu sócio, morava num condomínio e não tinha empresas na época que faziam esse tipo de serviço, né? E a gente acabou sendo convidado por ele, por uma necessidade que ele enfrentava, fomos convidados. E aí fizemos o trabalho dele, a administradora que lá estava também entendeu, né? Espero que tenha entendido que tenha sido um bom trabalho, e a partir dali aconteceram mais alguns contratos para esse ramo de atividade. A partir dali, né, quando a gente entendeu que a empresa ela podia ter um CNPJ em que o faturamento dela mantivesse a empresa, aí sim, então, a gente abriu a Odara, uma empresa focada apenas, então, somente em auditorias de condomínios e associações de moradores, né? Então, esse foi o DNA da Udara, esse foi o surgimento, né? A gente já não nascemos auditoria, não. A gente acabou sendo compelidos a ser auditoria. E a história mostra que algumas situações a gente é agraciado, né? E a Odara foi dessa forma. A Odara foi agraciada nessa situação, fomos empurrados para isso, tivemos que aprender, e hoje, novamente lhe agradeço, mas hoje a Odara, sim, ela é uma referência no mercado, né? É isso aí. Muitos aprenderam a trabalhar com a Odara, outros tantos aprenderam a copiar, mas pelo menos alguma coisa, alguma sementinha a gente deixou. O que importa é a gente estar sempre inspirando um mercado mais maduro, mais desenvolvido, mais profissional, né? Afinal, é inclusive por isso que estamos aqui. Essa é a nossa missão, amadurecer com o que a gente tem de melhor e o que a gente não sabe, a gente chama alguém que sabe, que são vocês dois aqui. A história do Rui, ela é também muito, muito interessante de conhecer. Para você que não conhece, ele conta a história dele com o seguro, com um sinistro, que eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, mas para você que quer conhecer a história do Rui, tá lá na aula maravilhosa que ele gravou para gente, tá?
4 horas de aula, está lá na nossa plataforma www.sindiflix.com.br. Aproveita aqui para fazer aquele momento humilhação que eu sempre digo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tira uma fotinho, coloca nos seus stories, marca a gente, marca a Sindiflix, Amanda Lobão, o Rui, Síndico Seguro e Sabe Tudo, Marcos, porque aí as plataformas vão poder nos levar a eventos ainda não conhecidos, tá bom, gente? Começando de fato o nosso conteúdo. Marcos, a gente tem falado muito sobre como prevenir as situações que tragam prejuízos financeiros aos condomínios relacionadas às contas. E uma das nossas assinantes, que eu aproveito para mandar um grande abraço, nos pediu esse conteúdo, que foi a síndica Mari Sobral. A Mari perguntou sobre a possibilidade de um seguro, mas antes, o que transborda no pedido lá do grupo é exatamente como fazer o beabá se resguardando de grande parte dos potenciais problemas nas contas do condomínio. Porque o que nos parece de tudo o que tem acontecido é que você tem que criar uma solução mirabolante para afastar certos prejuízos que eu vejo que um beabá bem feito, um básico bem executado, poderia afastar aí por volta de 80% dos prejuízos que a gente vê, inclusive a título de fraude de nota fiscal. Então, eu gostaria que você trouxesse, para iniciar, algumas dicas, e tenha o tempo que você precisar, aquelas dicas usuais de uma rotina condominial, para que ao final do mês a gente pegue a prestação de contas e diga assim: olha, isso está errado, isso está certo, aqui precisa corrigir. Como o síndico pode fazer esse beabá? Doutora, veja, é um tanto quanto difícil, né? Eu entendo que a vida do síndico, ela, por natureza, é atribulada. Seja ele um síndico morador, que tem que matar um leão por dia no seu trabalho, nos seus afazeres e ainda cuidar do condomínio. Mas tem que estudar, tem que conhecer o assunto. Ele, como síndico morador, ele tem que conhecer, não tem jeito. Se ele é síndico profissional, piorado, porque ele tem que matar o leão e ainda carregá-lo. Né? Um síndico profissional tem 2, 3, 5, 10 condomínios. Não é uma vida fácil. Para nenhum dos dois, para nenhuma das duas situações. Porque não é só o condomínio, tem o condômino também. Ele tem um coletivo de pessoas que estão ali sob a assistência dele. Né? Então, isso tem o seu peso. Mas, respondendo a sua pergunta, se pudesse, de uma forma simplista, né, vamos considerar assim: o síndico, primeiro erro crasso que normalmente ocorre, ele tem que conhecer a convenção do condomínio onde ele mora ou onde ele trabalha. Muitos erros ocorrem, e que a gente acaba pegando do nosso ofício, são erros banais, de não cumprimento do básico, né? De uma regra que é para aquele condomínio. Então, esse é o princípio. Ele tem que conhecer a convenção onde ele está síndico. Ele está como síndico, ele tem que conhecer a convenção do condomínio dele. E ele não tem direito de terceirizar esse trabalho. Né? E não é o Marcos da Odara que está dizendo que ele não tem esse direito. É o Código Civil, artigo 1348. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as deliberações das assembleias. Ali é tácito, é cristalino. Né? Ele tem essa obrigação. Esse é um primeiro momento. Marcos, ocorrem muitos erros ali? Ocorre bastante. Qual é a segunda faixa
de erros que ocorrem. Lamentavelmente, né, questões tributárias. Tributos de uma forma geral. Retenções não feitas, recolhimentos não feitos, retenções feitas e recolhimentos não efetuados, enfim, uma gama imensa de situações. Mas que, no bojo, eu diria para vocês que é o segundo item com mais problemas dentro de um condomínio. E nível Brasil. Nível Brasil. Não é porque a Odara tem a sua sede em São Paulo que a gente só trabalhe em São Paulo, né? Eu tenho clientes em Belo Horizonte, tenho Rio de Janeiro, tenho Distrito Federal, eu tenho uma porção de clientes pelo Brasil e tenho que conhecer, né, a legislação local. Quando eu falo legislação local, significa do município, né? Normalmente, em condomínios, seria o ISS-QN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, assim, é a segunda gama, ainda que tenha muito mais erros do que a própria convenção, porque a convenção é diminuta perto das legislações, né? Mas ocorre. Então, a segunda faixa, eu diria para vocês, tributo, sem sombra de dúvidas. E a terceira, e aí, graças a Deus, não é a maioria são muito bem intencionados, né? São os síndicos. E eu posso falar isso com propriedade. Trabalho, não moro em condomínios, mas eu os habito de segunda a sábado, normalmente, né? Das 7 da manhã até por volta de 22 da noite, né? Eu os habito, porque é meu dia a dia. Então, eu tenho reunião de segunda a quinta, normalmente. Condomínios, quem trabalha com condomínio tem uma vantagem, dificilmente síndico e conselho marcam uma assembleia para sextas-feiras, né? Mas, então, meu trabalho é de segunda a sábado, que exceção, eu não vou normalmente, não vou em assembleias às sextas. Mas eu os habito. Poucos os síndicos que têm desvio de conduta que acaba tendo algum problema, né? Que aí seria a terceira faixa, né? Realmente prejuízo financeiro de uma grande monta, de uma grande monta. Quando eu falo isso é por algum desvio que aconteceu de valores que são muitas vezes grosseiros. Mas tributo traz prejuízo financeiro, multas e juros trazem prejuízo financeiro. Não é dolo? Não é dolo. Mas Perfeito. trouxe prejuízo. Não, perfeito. Eu vou entrar aqui. Eu acho que tem uma frase muito importante que ele falou, gente, que é a situação de que quando não tem a má intenção do síndico, o desvio ele acaba sendo pequeno. Claro que se houver a má intenção de alguma outra pessoa, aí você tem um ressarcimento, se for o funcionário de uma administradora, por exemplo, você pode ter algo que o Rui vai trazer para vocês logo mais à frente, mas acho que o principal ponto é você que está de boa fé, você que olha a sua pasta, você que olha o seu extrato bancário, você que pega a nota fiscal e confere se aquela nota fiscal ela foi de fato emitida naquelas conformidades. Você pode ter alguma dor de barriga, digamos assim, logo mais à frente, mas o prejuízo não vai ser tão grande. Mas vamos falar disso, que são as questões tributárias, Marcos. Eu queria que você entrasse um pouco, por mais que o nosso público aí não seja formado na área tributária, na área fiscal, alguns provavelmente não são da área de auditoria, muitos, né, provavelmente, não são da área contábil. Eu queria que você trouxesse os principais erros que você vê, a começar pela forma de remuneração do síndico, né? O que diferencia quando o síndico ele é morador e tem a isenção de quando ele é um síndico profissional e emite as notas fiscais. Quais são as obrigações legais
em cada situação? Por favor, Marcos. Claro, pois não. Vamos entender o seguinte, doutora, é uma coisa que eu repito sempre, né? Vamos tratar, então, do síndico morador, aquele que recebe um prolabore, ou muitas vezes nem isso, é uma ajuda de custo, que nada mais é a sua cota condominial isenta, né? Então, assim, ele tem essa receita inegável para a Receita Federal, ele não pagar a cota condominial é entendido como uma receita, porque ela o é, na verdade, né? A administradora, ela tem que fazer o RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, né? É um recibo, na verdade, em que esse recibo, no mercado, ele se convencionou, não precisaria necessariamente ser esse, mas se convencionou que tem ali os campos para retenção e recolhimento de tributo. No caso do síndico morador, seriam três, em ordem de grandeza. É o CPP, a Contribuição Previdenciária Patronal, que são 20% do valor, quem recolhe é o condomínio. Marcos, só serve para o síndico isso? Não, de maneira irrestrita. Eu contratei uma pessoa física, eu tenho esse tributo. Eu tenho todos os três que eu vou falar, na verdade, tá? Para que não paire dúvida. Eu tenho CPP, a Contribuição Previdenciária Patronal, 20%. Depois, eu tenho 11%, que aí, a depender de como foi efetuada a assembleia ou redigida a ata, ou o síndico morador tem que pagar os 11%, ou o condomínio assume esse valor. Marcos, mas por que, como estiver narrado na ata? Porque se na ata não estiver que ele vai receber a cota condominial líquida, então ele vai ter que ter, obrigatoriamente, tem que ter, ele paga os 11% previdenciários e aí recebe só o excedente, tá? É uma palavrinha. Líquido ou bruto, ali determina tudo para nós, né? E que na grande maioria esquecem de colocar isso na ata e a gente percebe, o condomínio está pagando indevidamente. E depois entra uma auditoria, entra um chato que nem eu lá, por exemplo, e vai falar, olha, gente, o condomínio arcou com isso daqui indevidamente, né? E que poderia ter sido resolvido de uma forma tão simplista, né? Mas, enfim. E aí vamos para o tributo final, que é os 5% para o ISSQN. Ok? Esse trio, né, é que compõe, na verdade, o RPA. Marcos, é proibido o condomínio contratar alguém com recibo? Não, proibição nenhuma. O proibido é fazer a margem da lei. A partir do momento que eu faço dessa forma que eu comentei, né, com os três tributos ali elencados, eu dei legitimidade ao recibo. Ninguém há de se falar nada por ele, né? Então, essa é a sequência. Ela serve tanto para o síndico morador, quanto para o rapaz que foi reformar a calçada, por exemplo, que o condomínio contratou uma pessoa física para arrumar ali. Ok? Compreendido? Quando a gente vai para o síndico morador, sai do síndico morador e vai para o profissional, ele normalmente tem uma empresa aberta, ele vai emitir a nota fiscal da empresa dele. O síndico, e há vozes contrárias, da qual eu respeito, mas já tem vídeos meus por aí explicando, ele pode ser tanto
como optante do Simples Nacional, como ele pode sim também ser do MEI, né? Um microempreendedor individual. Não aconselho por questões outras, mas que ele fique no Simples e ele vai emitir a nota. Ao passo que ele emitir a nota, não há retenção pelo serviço praticado, né? Não há retenção nenhuma a se reter da nota e tampouco para recolher, né? Perfeito. Então, essa foi o segundo ponto que o Marcos falou das questões tributárias. E aí, Marcos, entra um ponto muito, muito importante que é notas fiscais e recibos simples nas pastas de prestação de contas. Quando a gente está falando de um ato lesivo com dolo, ou seja, a intenção de lesar o condomínio, o que acontece mesmo que eu tenha nota fiscal? Ou seja, o fato de ter a nota fiscal na pasta de prestação de contas. Eu, como síndica, estou garantida de que aquela nota fiscal ali está respaldando aquele serviço? Explica para o pessoal de casa que nem tudo é o que se vê. Assim, doutora, caros ouvintes, né? Eu gostaria muito que o meu mundo fosse igual ao planeta que a NASA fotografa, né? A NASA fotografa um planeta muito bonito, todo azul, né? Lamentavelmente, no meu planeta não é assim. Normalmente ele teria, se eu fosse fazer a representação, tons em cinza e pretos, né? Por quê? Porque não é porque eu tenho uma nota que eu estou garantido que não tenha problema. Gente, eu canso de pegar, né? Os funcionários cansam de pegar nota fiscal que foi emitida pelo prestador, foi pago pelo condomínio, e na sequência, ou dias antes de pagar o boleto, a nota foi cancelada. Isso ocorre, e assim, doutora, com uma. É corriqueiro, não é incomum, né? Incomum é eu ter um condomínio, um cliente meu que não ache isso, né? É claro, dá trabalho, porque um condomínio, por exemplo, em que eu tenha, vamos colocar, né, de uma forma de grandeza para todos entenderem. Eu tenho um condomínio com 300 unidades, significa que eu tenho um movimento de notas fiscais, algo em torno de 150 a 200 notas em um mês, né? Pelo volume, material que compra, prestador que presta serviço, terceirizada, enfim, 150 notas. Quem é que tem estrutura, tem tempo para ir ao Cefaz, a Secretaria Fazendária, e ficar verificando CNPJ, número da nota e a chave? A chave, gente, normalmente as notas fiscais elas têm ali o número, né? É um número sequencial, é um número aleatório, na verdade, mas é a chave daquela nota. Quando você vai pesquisar, a nota foi excluída, cancelada, né? Isso não é incomum. E é muito difícil alguém ter essa condição de pesquisar. Algumas empresas que nasceram para isso, que têm esse DNA, acabam fazendo, mas no condomínio não se faz. Perdoe-me. Então, isso ocorre, né? Ah, Marcos, no meu condomínio é diferente. Eu sou condômino aqui e eu olho as pastas e eu vejo lá que espero que esteja tudo ok no condomínio de você, tá? No seu condomínio está diferente, diferente do meu mundo. Mas existem orçamentos que possam estar na pasta, por exemplo, e isso é cotidiano também, em que eu tenho 3 orçamentos. O primeiro, ele foi desprezado porque o preço estava muito mais baixo. O segundo foi o ganhador da licitação. E o terceiro perdeu por óbvio que estava muito mais alto. E eu tenho obrigação de verificar, de ir atrás disso,
né? E quando a gente vai ver atrás, vai pedir o orçamento da terceira empresa, ele virá para a gente ao telefone, não sabe quem eu sou, e falar: não, eu não trabalho com esse produto. Liga para essa empresa aqui, eles vão te atender. Perfeito. Quando, e quando você vai ver, é a segunda empresa que ganhou, né? Um dando cobertura para o outro. Isso ocorre, isso acontece. É comum? É mais comum do que nota cancelada? Não, não é. Mas ocorre, ocorre, né? Certo. E, Marcos, ainda falando das notas fiscais e das chaves, quando a gente fala assim, nota fiscal fraudada, o que pode vir a significar isso na prática? O que é uma nota fiscal fraudada, né? Mais de uma opção até. Dentro do nosso servidor, nós temos uma pasta em que todo esse tipo de situação e de ocorrência, os meus funcionários eles guardam, né? Lá, uma cópia. Porque a gente, de tempos em tempos, despeja isso para a fazendária, né? Eu entendo que isso é minha obrigação, porque é uma lei, né? É uma lei, e eu tenho que obedecer, então a gente acaba fazendo. Então, quando eu tenho uma nota fraudada, como bem disse a senhora, né? É sonegação, é sonegação pura e simples, pura e simples. Não é. Eu dei o exemplo, por exemplo, que uma nota fiscal ela foi cancelada na totalidade. Mas eu tenho empresas no ramo de condomínios, empresas até grandes, e fiquem tranquilos, não é administradora, não é cessão de mão de obra, não é nada disso, tá? Mas que ela emite uma nota fiscal, por exemplo, que um determinado produto para venda custa R$ 1.000. A gente vai na fazendária verificar com a chave e tudo, ela vendeu a 1.000 e depois a nota foi alterada para R$ 10. Olha, Ela não cancelou a nota, ela manteve a nota. Mas ao invés da nota fiscal a nota fiscal era no valor de 3.000 hipotéticos, né? R$ 3.000 hipotéticos. A nota fiscal custa 100, 150. Oficial, aquilo que está se pagando tributo. certo. Rui, veja bem essa situação que a gente está lidando aqui, né? Alguém de forma dolosa, intencional, está praticando ato para se beneficiar e que depois pode causar um prejuízo, né? Acaba causando um prejuízo ao condomínio lá na frente, né? Às vezes por algum auto de infração, às vezes porque realmente o valor foi errado, o valor que estava aqui, né? O dinheiro que estava aqui sumiu, era tanto, a nota fiscal parecia mais, mas na verdade não era isso tudo. E como que o seguro ele se comporta em termos de seguro de responsabilidade civil sobre essas situações? Explica para o pessoal que está em casa e deve estar aflito com medo de que isso aconteça nas suas casas. Bom, Tem como resguardar? eu tô com urticária aqui de ver o que ele falou, porque, assim, é absurdo ouvir as coisas que o Marcos está falando, de verdade. E ele começou falando, apresentando sobre a Odara, né? Ele falou: Odara é transparente. E a gente está falando de um assunto que, assim, é espantoso, porque é caráter. Hoje, ser honesto é diferencial, é isso que eu estou entendendo da conversa. Você ser honesto é diferencial, certo? É É o, É, é o cinco estrelas, é o top, é é, absurdo. Acho que o honesto era o que todo mundo deveria ser, né? O mínimo do mínimo do mínimo, as pessoas seriam honestas. E a gente está falando aqui sobre caráter das pessoas. Horrível falar disso. Mas, o que cabe a pergunta a mim, que eu não sou, né,
juiz para julgar ninguém, mas a questão de seguro. E eu me deparo com muitas situações assim. Eu recebo perguntas o dia inteiro de administradora, síndico, e de advogados também, viu, doutora? E assim, olha, eu tenho aqui um contrato que está me exigindo ter uma pólice de seguro, porque o cliente já foi roubado, falando roubado, né? Porque ele recebeu um dinheiro para prestar um serviço, não prestaram, perdeu o dinheiro, está brigando em juízo para recuperar, então ele quer uma garantia por seguro de que caso a pessoa pegue o dinheiro e desapareça, ele tenha direito a receber de volta esse valor depositado na confiança, da seriedade e honestidade de uma pessoa. Gente, não existe no mundo um seguro desse tipo que vai garantir caráter das pessoas. É claro que a doutora Amanda, na sua função de advogada, com um time, uma equipe, você pode ter uma pessoa no seu quadro de colaboradores que pratique um ato desonesto, né, intencional. O ato desonesto, ele é intencional, né? O, o não intencional, ele é um erro. Estou errado, se estiver errado, está no besteira, vocês vão me corrigindo aqui, tá? Porque eu já vi que eu estou falando com dois monstros, eu sou super pequenininho. Minha pessoa me chama de Ruizinha, até então, assim, eu sou pequenininho perto de vocês. Então, só para a gente contextualizar. E aí a gente está falando assim, doutora Amanda, trazendo você aqui, doutora Amanda, na bagunça do que a gente está dizendo, para tirar um pouquinho o foco de outras coisas, mas que assim, a profissão, seja ela qual for, ela está suscetível a riscos. Então, tem risco de ter um erro de um colaborador teu em não entrar com um recurso no prazo. Aí você perdeu o prazo, o processo é condenado à revelia, e aí o cliente é prejudicado. Certo? Isso seria um erro profissional. Eu sei que hoje, eletronicamente, é impossível isso acontecer. Mas no passado, quando era físico, isso acontecia com uma frequência elevada, por sinal. Né? Então, mas vamos supor essa situação. Você perdeu o prazo, foi dado a condenação à revelia, você causou um prejuízo ao seu cliente, perfeito? Esse prejuízo, você tem que indenizá-lo. Claro que se ele já não tivesse a questão de ter que pagar, fosse nítido que ele tem que pagar aquele montante de valor. Se é nítido que ele vai pagar, os fatos e as vias que direcionam que ele é responsável, ele já ia ter que gastar esse dinheiro. Sendo a revelia ou não, não mudaria a questão da responsabilidade dele de gastar. Agora, se existe um processo que gera discussão da possibilidade de 50% de chance, eu entendo que quem tem que pagar essa conta seria o escritório de advocacia que perdeu o prazo porque gerou um prejuízo financeiro ao cliente por uma falha, um erro. Agora, se a doutora Amanda tem tudo na mão para fazer e ela se irrita com o cliente, fala, não vou protocolar para que ele realmente tenha que pagar, isso é um ato intencional, é um dolo, né? Aí o seguro não pode indenizar um tipo de situação desse. Queria trazer aqui numa reflexão de intenção, culpa, responsabilidade. Agora eu vou voltar para outras situações aqui em relação à nota fiscal, né? Em relação a tributos. Interessante a gente falar de condomínio. Eu já peguei diversas situações, inclusive antes da gente entrar na sala, eu estava conversando aqui, um IPTU de 385 mil. Explodiu agora, para o condomínio pagar, aí fazer acordo, parcelar, vale a pena, não vale a pena, porque tem a Selic, o cálculo, e o seguro, paga alguma coisa? Eu falei assim, não. Primeiro que você conseguir ir lá negociar e tirar todos os encargos. O governo foi fazer, tá bom, você está com a vontade de pagar, entendi a sua realidade, eu vou tirar tudo. Então não tem multa, não tem encargo, não tem juros, não tem nada, tá zero. Eu falei assim, o que o seguro vai te pagar? Ah, tem que pagar porque não pagou antes, tivesse pago antes, não tinha que pagar agora. Eu falei, calma, vamos entender o seguinte.
Alguém tem que te indenizar por alguma coisa quando você causa um prejuízo a alguém. Qual foi o prejuízo que esse alguém causou a você? O estresse de ir atrás? Por quê? 385 mil hoje, em 5 anos dividido em o valor, lá atrás eu teria que ter gasto esse dinheiro. Esse dinheiro não foi gasto, não saiu do seu bolso, vai sair agora acumulado. Ou seja, ninguém te feriu, ninguém te causou uma perda, um dano ou um prejuízo. Então, não existe nada que alguém tenha que te pagar. Se você pagar 10 mil há 2 anos atrás e hoje tem que pagar os mesmos 10 mil que é a obrigatoriedade sua de pagar, ninguém te causou prejuízo. Não estou dizendo que não tem erro, não tem estresse, não tem desgaste. Eu não estou falando de um dano moral. Né? Eu estou falando de prejuízo. O prejuízo intrínseco à situação é zero. Então não cabe nada. Ah, mas não vai pagar o tributo, o imposto? Claro que não. É a mesma coisa, eu recebo muita demanda de questionamento, né, por condomínio, etc. Ah, eu quero fazer um seguro que se eu for condenado a fazer uma indenização trabalhista, o seguro me supra, me indeniza. Não existe. Ah, mas falaram que existe. Com garantia judicial. Eu falei, não existe. Ele não vai pagar o que você for condenado a pagar. Porque se você for condenado a pagar, é porque você não cumpriu o que está em lei. O não cumprir o que está em lei é intenção. Então, olha que o governo não deixa a seguradora fazer um seguro para garantir crime, sonegação de imposto, roubo. Por quê? Você tira a responsabilidade de a pessoa tratar as coisas de forma certa, adequada, como determina a lei. Você vai ferir a lei e alguém vai pagar a sua conta. O governo não permite o mercado de seguros ter isso. Aí trazendo, só para finalizar a questão de seguro, para fechar os conceitos, não sei se eu estou sendo bem preciso, cirúrgico na questão. Síndico profissional, me pergunta, eu já vi apresentação de assembleia de eleição de síndico, onde o síndico profissional faz abordagem falando. Inclusive, tem um seguro de R$ 1 milhão, porque se tiver desvio de dinheiro, o meu seguro vai proteger vocês em até R$ 1 milhão. Ah, o pessoal bate palma. Eu olho para aquilo e falo, não existe proteção para aquilo que a gente falou, para o ato desonesto, para o roubo, para o furto. Não existe. Agora, como eu exemplifiquei, doutora Amanda, que nunca aconteceu e nunca vai acontecer, né, o erro de protocolar um processo, né, e ser a revelia, o síndico pode esquecer de executar algumas obrigações funcionais e causar um prejuízo. E aí eu chamo a atenção porque o que mais me perguntam é, não pagou o tributo. Oi? Tá no mudo agora. Você tá no mudo, Rui. Tava ok. Aí se apertou. A tela ficou preta aqui, me deu até transparência. Não, tá certinho. Então, assim, o tributo tem indenização? Não. Não fez seguro. Olha que interessante. Não fez o seguro. E aí causou um prejuízo. Pode causar um prejuízo. Não tem direito a receber indenização. Pelo seguro. O seguro não vai proteger a ausência de seguro. Claro. E aí, seguro é Seguridade Social também. Recolhimento de Seguridade Social também é algo que o seguro não vai cobrir. Ou seja, ele vai cobrir aquele exemplo que a doutora citou. Os ônus decorrente a não pagamento de um tributo de forma correta. Isso o seguro poderá. Agora, a fraude, o desvio, não existe seguro no planeta que vai proteger uma coisa nesse sentido, seja ele por uma ação trabalhista, seja ele por a operação do cliente, e a pessoa jurídica responsável civilmente, né, que eles são sócios, né, pratica. Diferentemente, quando você tem um funcionário que praticou um ato doloso, não conivente e não seguiu o procedimento dos donos, aí a empresa CNPJ proporcionou um prejuízo a terceiros
por um ato danoso do seu funcionário, né? Aí sim, a apólice seguro profissional, que a gente falou aqui como um exemplo de solução, garantiria a indenização para quem? Para quem o seguro de responsabilidade civil indeniza? Para a pessoa que é o contratante da apólice. Nesse caso que eu dei o exemplo do escritório de advocacia, vai Lobão Associados. Isso, Lobão que vai indenização. A indenização não vai para o condomínio, um exemplo. Né? Perdeu isso. a hiperia, não é para o condomínio. Ela vai para quem? Para Lobão Associados, porque o seguro é de quem? É da Lobão, protegendo uma perda financeira no patrimônio da Lobão Associados por um erro profissional dela na execução da sua atividade. Então, protege a Lobão, não o cliente final. Tá Ou bom? seja, o cliente final entra com uma ação pelo prejuízo causado de forma culposa, imperícia, negligência ou imprudência da outra empresa ou do seu síndico, ele é condenado, e aí, como ele vai ter que ressarcir para o cliente dele, o seguro cobre aquele ressarcimento dentro, né, do que tiver ali segurado na apólice, certo, Rui? Isso é proteção que eu falo. As pessoas vendem isso como algo para o outro, nunca será para o outro. Isso é exclusivamente para quem? Para proteger os 12 milhões de patrimônio do doutor Amanda. Isso é uma profecia, tá? Recebe aí. Os 12 milhões do Marx, do patrimônio pessoal de conquista deles, né? Caso ele tenha um erro, tenha sido condenado a indenizar alguém, e o juiz pode pegar e falar, me dá seu patrimônio aqui, né? Eu vou queimar todo ele para indenizar o prejuízo que você causou. Aí protege o patrimônio de vocês, empresários, tá? Certo. E aí vai mais uma pergunta. Em relação a período, supondo que eu tivesse o seguro durante a minha contratação pelo condomínio, mas a condenação foi posterior e eu já não era mais segurada. Como que funciona essa questão do período, Rui? Eu tenho que estar segurada no momento da condenação ao ressarcimento para o meu cliente final? No momento da reclamação, isso pode ser um simples e-mail reclamando que Certo, você não atendeu uma coisa e causou um prejuízo. Pronto. certo. Você, no momento que você recebe a reclamação, ou seja, que um terceiro que sofreu um dano por você, um prejuízo, manifestou oficialmente. Uma carta, um e-mail, um WhatsApp, hoje em dia, né? Falando, ó, tem um prejuízo aqui de 10 mil reais causado por que isso? Ele manifestou. A partir do momento que ele manifestou, o cliente, né, do seguro, que nesse caso seria ou o síndico ou o escritório de advocacia, nos exemplos que a gente citou, ele pega essa demanda e já faz uma carta, notifica o corretor e a seguradora falando, ó, tem uma reclamação aqui. A partir daquele instante, do conhecimento da reclamação, você tem um prazo de 12 meses, a partir da informação que você recebeu, notificado, 12 meses para comunicar obrigatoriamente à seguradora. Se assim não o fizer, perde direito de Ou receber. seja, depois que ajuizar uma ação contra mim, e aí eu tiro da cachola, vou contratar um seguro porque fulano está reclamando de alguma coisa. Ainda dá tempo, Rui? Não. Não dá Eu mais. vou, eu vou mudar o exemplo, tá? Vou dar um exemplo um pouquinho mais severo. A gente está conversando para fazer um seguro, falar do Marcos, agora chega de tirar pedra no pé da mão, falar do Marcos. Então, com o Marcos conversando para a gente fazer um seguro do RC profissional da empresa dele, que eu sei que ele tem. Mas vamos esquecer que ele não tem, nós estamos tratando de fazer, explicando para ele como funciona, e aí ele recebeu uma notificação no e-mail do pessoal reclamando um prejuízo possível lá em alguma coisa que ele causou. Não consigo evidenciar o exemplo aqui na história, mas assim, possível erro que ele causou é um prejuízo de 10 mil reais, o pessoal falou, ó, tá aqui, aconteceu. Aí ele vem falar, pô, Rui, eu acho que vai ter um problema lá no condomínio e tal, eu queria fazer o seguro para os carros resguardados. Tá bom, vamos fazer o seguro. Fiz o seguro para ele, vigorando a partir do dia 21/7. Só que ele, no dia 20/7, na hora que a pessoa monta a peça processual, né,
indo atrás, ele vai falar, eu avisei ele dia 20 de julho, por e-mail, ou pelo WhatsApp, e ele causou esse dano. Aí vai juntar os elementos. Na hora que eu vejo, dia 20 de julho, o Marcos foi notificado, dia 21 de julho ele fez o seguro, ou seja, ele fez o seguro um dia após a reclamação ter acontecido. Lembre-se que o fato pode ter sido há 3 meses atrás, ou há 2 anos atrás, mas a notificação foi em 20 de julho. Ou seja, se você fizer um seguro hoje, profissional, ele é um seguro chamado a base de reclamação. A partir de hoje para frente, toda e qualquer reclamação que vier a ser colocada em você, que vocês não tinham conhecimento, ele tem cobertura. Mas o evento foi há 1 ano atrás, foi agora essa notificação, agora tem cobertura. Se aconteceu, muito comum, né? Aconteceu lá, passaram seus tempos, nada foi falado para o síndico ou para o profissional, e agora veio uma ação judicial. Você pega a ação, você se surpreende, não estou sabendo de nada. Quando você recebe o pedido da ação, que é o momento da reclamação, porque antes você não foi notificado em momento algum. O cuidado é, se for notificado antes, já foi o prazo de fazer seguro. Então, você perdeu o direito a ter cobertura para esse acontecimento que já havia acontecido, mas você já tinha sido notificado. É assim a dinâmica do seguro. Não sei se eu consigo dar clareza. Com certeza. E é por isso que para você que está assistindo aqui essa live, gente, tem bônus. Tem bônus. Quem quiser uma revisão da sua apólice, do seu contrato, Rui, pode falar aí. Para quem se inscrever no sindiflix.com.br entre hoje e segunda-feira, vai ganhar uma revisão do Rui Síndico Seguro Sabe Tudo. Se inscreve lá na nossa assinatura mensal. Olha, um preço muito justo para a quantidade de conteúdo que você tem. Treinamento de análise financeira, treinamento de AVCB, treinamento de segurança da informação. Temos as aulas que a gente está sempre trazendo gente nova, gente boa, síndico profissional, para falar de implantação, vícios construtivos, direito condominial, as maratonas dos síndicos que nós temos aí em vários anos, está lá por R$19,90 e basta você assinar até segunda-feira. Retomando para finalizar, Marcos, nessa sua vida em tons em cinzas e pretos aí, né, como comentado por você, eu queria falar um pouquinho de convenção. Por quê? Quando a gente fala de convenção, fica parecendo que a gente está chovendo no molhado. A gente chega para o síndico e fala, você conhece a sua convenção? E para ele, é óbvio que ele conhece. E quando a gente adentra nos detalhes, inclusive quando esses detalhes têm repercussões contábeis, a gente percebe que eles não conhecem. E a maioria das vezes tem a ver com fundo de reserva. Não sei se eu estou enganada, mas de todas as aulas que eu já assisti, que você deu nas assembleias que eu participo, muitas das vezes está relacionado ao fundo de reserva, que tem lá a cláusula prevista em convenção. Então, mostra, adentrando nas convenções, como que o síndico, apesar da gente, de ser o nosso querido aqui, assinante, o nosso querido espectador, internauta, como que o óbvio às vezes precisa ser dito. Quando a gente fala, você não conhece a sua convenção, não é maldade, não é porque a gente te menospreza, não é porque a gente acha que você não é inteligente o suficiente, mas é porque há minúcias que ficam despercebidas para aquele que não tem uma competência ativa para aquela matéria. E é isso que o Marcos vai falar agora de fundo de reserva. Quais são as principais falhas que você vê e teu áudio está desligado, tá? O teu microfone está desligado, Marco? Quando a gente fala de auditoria e convenção. Perfeito, é isso mesmo, doutor. Aí não é menosprezo, longe disso, né? Não é subestimar a capacidade de qualquer um. É só realmente ficar atento. Um erro muito comum está lá na convenção. A Assembleia Geral Ordinária. Ela tem que ser no primeiro trimestre. Gente, está ali, final de março, no máximo, eu tenho que fazer a GO, eu tenho que fazer
previsão orçamentária, tenho que fazer aprovação de prestação de contas e tenho que fazer eleição, que são os itens que são do rito da AGO. É incomum a gente acabar vendo eleição em junho, em agosto, em setembro? Não. Lamentavelmente, não. A convenção determina, está ali, é primeiro trimestre. Então, é 30 de março, não tem o que conversar. Né? Não dá para dar o jeitinho. Ela está narrando. Ah, Marcos, tudo bem, ainda bem que eu estou livre disso, né? Porque a minha convenção, ela não fala. E tem algumas convenções que ela não fala mesmo, ela é omissa, ela se cala. E aí eu não preciso correr atrás da informação? Não. Aonde essa informação está? Na AGI, Assembleia Geral de Implantação. Se essa assembleia ocorreu, hipoteticamente, tá, gente? Eu vou seguir o que eu havia falado da outra. A AGI ocorreu em março de um determinado ano. Ela tem que ocorrer anualmente. Né? Então, tem uma data. Não é porque a omissão da convenção determina que eu posso descambar e fazer qualquer mês dos 12 que eu tenho pela frente. Não é assim. Erro, e aí eu nem acredito ao síndico. Eu acredito às administradoras. O jeitinho quem dá são elas, tá? O síndico, ele quer fazer uma AGE, uma Assembleia Extraordinária. Eu vou colocar lá a aprovação de contas também. Gente, para quê? Para que eu vou colocar a aprovação de contas numa AGE se obrigatoriamente eu tenho que fazer pelo rito, eu tenho que fazer na AGO? Marcos, mas a administradora colocou, eu vou fazer na AGE. Sem problemas, vai fazer na AGE. Mas vai ter que fazer na AGO de novo. Então, para que gastar vela boa em defunto ruim? Sensacional. Não é? Muito bom. Não tem sentido isso, gente. Então, são erros. Esse erro que a doutora Amanda comentou, ele é muito comum atualmente. De tempos em tempos, tá? Isso muda. Alguma construtora, alguma incorporadora cria uma convenção nova e aí vira rastilho de pólvora. Todo mundo pega ela porque acha ela bonitona, né? Tem coisas diferentonas, então todo mundo pega ela e sai copiando. Há 12 anos, mais ou menos, eu quero acreditar que mais ou menos isso, tá? Criaram uma nova convenção e isso virou rastilho de pólvora, repito. Todo mundo copiou e ela determina o quê? Fundo de reservas, forma de arrecadação. 5% da arrecadação da cota ordinária, das multas e juros impostas pelo síndico, e o terceiro item que entra, 20% do excedente do ano anterior. Então, vamos imaginar, né? De um ano para o outro, a cota ordinária ficou com 100 mil. Vamos pegar 20% desses 100 mil e jogar para o fundo de reservas. É simples, é uma conta simplista essa. Perdoe-me. Agora, vamos para multas e juros? Arrecadação de multas e juros impostas pelo síndico. Alguma dúvida? Eu teria todas. Então, vamos eliminar, né? Eliminemos
Gente, a gente pega, sai do fundo de reservas que está essa situação e vamos para as penalidades, que é onde vamos encontrar as penalidades, as multas e juros. Aí lá tem. O Marco chegou depois do horário permitido, fez uma arruaça no elevador, no elevador, e no dia seguinte foi notificado e foi multado. Essa multa, que é pelo RI, né, pelo regimento interno, vai direto para o fundo de reservas. Ele não vai ser dividido por conta contábil, ele vai todo, porque assim determina a convenção. Não bastasse isso, né? Quando o Marcos, morador do condomínio, paga, e lá na penalidades está que o síndico é obrigado a pagar, a cobrar de quem paga em atraso 1% e 2%, aquilo que é classificado no Código Civil, ok? Ele vai pagar multas e juros ali. Essas multas e juros também estão nas penalidades. Também é obrigação do síndico. Logo, lembro que eu falei da arrecadação? O que ela determina? Multas impostas pelo síndico. As multas e juros, porque o Marcos pagou sua cota condominial, ela tem que ir para o fundo de reservas. Entendi. Mas isso, e desculpem o termo, né? A gente lida normalmente com o popular. Mas que palhaçada é essa? Né? Por que eu tenho que fazer essa operação toda? Porque quem fez esta convenção foi inteligente. Eu não posso dizer que ele não foi. E eu tentei por muitas vezes pensar sobre aquilo que ele fez de errado e sobre aquilo que ele fez certo. Qual de nós, meros mortais, vamos numa assembleia de previsão orçamentária e a gente coloca lá, olha, gente, esses R$ 1.000 no ano, eu já estou computando aqui porque eu vou receber de multas e juros. Não existe. Então, por que isso tem que entrar na ordinária se ela não foi prevista? Ela não foi prevista. Quem fez essa convenção tem os seus erros, porque dá trabalho para os demais, inegável, inevitável. Vai dar trabalho mesmo, né? Principalmente aqueles que copiaram e não leram, né? Que acontece muito. Então, assim, vai dar trabalho, é inegável, mas está correto, porque eu não previ, eu, enquanto síndico, não previ, não coloquei na previsão orçamentária que eu vou receber R$ 1.000 a mais de multas e juros. Por que a minha cota ordinária tem que ser beneficiada por esse valor? Aceito controvérsias, tá? Podem ir contra, não tem problema. A gente é democrata. Então, assim, eu aceito. Só que a letra fria é isso que está lá. Verifiquem na convenção dos senhores, se ela tem 12 anos para cá, mais ou menos, tá? Verifiquem. Se está, busquem a informação. Por que a multas e juros eu estou recebendo uma fração na ordinária, uma fração na conta salão de festas, uma fração na conta obras e uma fração, por óbvio, no fundo de reservas? Se a convenção, ela fala isso aqui para mim. Muito bem, muito bem. Para vocês verem como uma análise detida ao que está previsto na convenção gera toda uma situação contábil que nós, que não estamos ali no dia a dia dessa área técnica, pode passar despercebido, mas aí vai, obviamente, a inteligência do conhecimento, de buscar conhecimento e mais.
de ter uma auditoria preventiva, porque vamos combinar, né, Marcos, que assim como as empresas devem ter, os condomínios devem ter, e evita muita dor de cabeça. Então, para finalizar, Marcos, primeira pergunta para você e última também, porque isso tem que ser feito. Marcos, é caro ter uma auditoria preventiva? Caro é não tê-la. Muito bem, excelente resposta. Não é, gente, não é, doutora, eu posso garantir, né? Até porque hoje existem empresas de todo tipo, de todas as maneiras que fazem. Umas fazem como a Odara, que toda a documentação é avaliada, outros fazem por amostragem. Então, eu tenho gama de preços, tenho gama de conhecimento. Eu posso tentar buscar alguma que me ajude. Tentem buscar, claro, por óbvio, alguma que te dê uma segurança técnica, né? O embasamento técnico é importante, mas posso garantir, não é caro. Eu não gosto muito de falar por número, né, de habitante, porque nem é assim que eu faço o preço para os meus clientes. O meu preço é feito, doutora, de uma forma muito simples, né? Desde que a gente começou lá atrás, eu tenho uma planilhinha muito velha, mas que me ajuda muito. É o número de unidades e o número de funcionários CLT. Ali eu consigo identificar mais ou menos o número de horas que eu vou gastar. E dali eu tenho o meu preço. Então eu não gosto muito de colocar por habitante um valor. Mas eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que não vai custar uma pizza para cada habitante. É isso aí. Mas eu tenho benefício por isso? Tenho o benefício de saber o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Isso é indiscutível. E eu não gosto de vender sonho, porque pode acontecer como não. E é uma coisa que eu não faço. Mas muitas vezes, em muitas situações, com muitas empresas atuando dentro do condomínio, num primeiro momento, a auditoria ela se paga com o próprio dinheiro que há de retornar para o condomínio, pagou-se a auditoria. Isso não é incomum também. Mas isso é uma questão assim, há casos e casos, não é para todos, tá? Muito bem, pessoal. É isso. Eu vou aproveitar para pedir para vocês colocarem aí na tela. Vocês vão ver um QR Code, que é o QR Code da nossa apoiadora, porque sem ela nós certamente não estaríamos aqui fazendo esse programa, né? Convertido quase numa videoaula aí pelo Marcos e pelo Rui, esses grandes cabeças do mercado condominial. E nesse QR Code vocês têm 50% para uma inspeção nas bombas de vocês. A Adtronic vai te dar um desconto para que ela possa verificar como é que está o teu quadro de bombas e ela vai também depois, se for o caso, te oferecer um serviço em que, havendo um problema com as bombas são comutadas. Depois o teu porteiro é avisado para que ele possa, após a comutação, ou seja, já resolvido o problema, eventualmente ter que resolver algo a mais, chamar um técnico, para que não falte água no seu condomínio por conta de problema nas bombas. Afinal, gente, seja inteligente com uma bomba inteligente da Adtronic. Vou pedir para o Rui se despedir da nossa audiência hoje, Rui. Bom, eu queria só falar uma coisa para a gente encerrar aqui botando um pouco de fogo. Tem um assunto muito forte aí que é desaparecimento. Ô, Marcos, você consegue colocar o seu no iniciar o seu microfone? Porque ele está dando um retorno aqui. A gente tem aí um acontecimento recente no mercado de uma administradora de condomínio, vamos citar o nome aqui, e a gente conversou e explicou, né, o erro profissional e o ato intencional. Se um síndico desviar dinheiro, ele é responsável criminalmente e o seguro profissional dele não vai cobrir, eu tinha dito isso. Mas e uma administradora de condomínio, se ela tiver o desvio de dinheiro?
ela tendo mesmo uma pólice de seguro profissional dela, lembra que garante ela, não garante terceiros, seria as pessoas preservadas de alguma indenização no esporte? Não existiria indenização, não vai existir indenização. Que é o assunto que está borbulhando por aí. Falando de auditoria, eu gosto, toda vez que tenho oportunidade de falar com síndicos, assim, síndico, a auditoria é o melhor investimento que você pode fazer para a gestão do condomínio. Transparência para os condôminos de que o que foi feito está preciso. 2, pegar a sua falha, erro, num prazo curto de tempo que você possa corrigir. 3, atestado de perfeição profissional. Na minha opinião, a auditoria tem essa finalidade, atestar a qualidade do que você, síndico, sabe fazer. A auditoria tem essa finalidade. E se ela pegar uma falha tua, agradece, porque você vai corrigir em tempo, porque a galera da Sindiflix aqui, eles querem fazer um trabalho diferenciado no mercado. Eles consomem, eles perguntam, eles brigam pra caramba com a gente. Eu vejo no dia a dia, na rotina, no pedido de ajuda, de orientação. Então, assim, indo nessa seara, para vocês, síndicos, a auditoria, ela é o carimbo da autenticidade de um excelente trabalho que você pode ter. Me desculpa, Marcos, se eu estiver falando alguma besteira, mas essa é a sensação que me passa sempre quando alguém fala de contratar um serviço de auditoria. Tem gente que fala, a consultoria, ele pede seu relógio para ver a hora. A auditoria, ele também faz alguma coisa semelhante. Ele vai pedir todas as suas regras para ver se você está cumprindo elas. As coisas óbvias que a gente começou falando sobre isso. Né? Então, a auditoria ela serve para puxar a orelha do síndico se ele está seguindo todas as coisas óbvias que ele tem que seguir. É só isso que eu queria finalizar e agradecer imensamente por estar aqui presente, né? Com você, doutora Amanda, que sabe a admiração, o carinho que eu tenho. Eu e a minha família temos, não sou só eu. Marcos, prazer enorme em conhecê-lo. Espero que a gente possa trocar farpas por aí, porque auditoria e seguro é para dar treta, não é verdade, Marcos? É para dar confusão, porque os dois querem fazer certinho e aí dá briga mesmo. E isso é muito produtivo para os clientes finais, tá? Espero a gente poder ter alguma troca melhor. Foi muito bom. Eu anotei tanta coisa que você falou aqui, ó. Não dá para ver, né? Ainda bem, já não tem vergonha. Eu falei, gente. E eu queria depois ver essa convenção nova que eu ainda não tenho nenhuma na minha mão. Eu queria dar uma lida nela, porque essas coisas a gente tem que aprender. Tá? Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Sindiflix. Imagina. E espero que vocês façam bom uso aí do conteúdo, que eu achei que foi bem intenso. Bastante dica importante. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado, Marcos, pela oportunidade dessa troca toda. E você falou uma coisa muito importante, que é assim, às vezes as pessoas não querem fazer auditoria porque ficam com medo de encontrar erros. Mas, gente, todo condomínio, seja menos, seja muito, é difícil um que não tenha nada. É difícil uma empresa que não deixe passar alguma coisa. O importante não é você esconder os erros para debaixo do tapete. O importante é você saber que eles existem e se tornar mais profissional a ponto de não cometê-los mais. Isso faz parte da gestão, assumir que algo deu errado, um prestador que poderia ter feito um procedimento mais correto, melhorar sua pasta de prestação de contas, porque documentos deveriam constar dali e não constam. Isso faz parte da nossa rotina de crescimento e do amadurecimento da vida condominial. Não tema por isso, não é só você que está nessa. Por isso que o Sindiflix, ele não é só uma plataforma educacional. Para quem fez a sua assinatura, você vai ver lá do ladinho da aba escrito Comunidade no WhatsApp. Você vai poder entrar, você está vendo sua videoaula, ali embaixo tem comentários, você pode comentar a aula, fala mal do Marcos, fala mal do Rui, você pode tirar suas dúvidas. Essas dúvidas são imediatamente levadas para os professores que vão responder às suas dúvidas. E, além disso, você entra numa comunidade que é para ficar trocando figurinha, pedindo indicação, perguntando se, olha, minha convenção tem isso, como é que é. Esses grupos não são
para ter a martelada final, mas é producente para você ir amadurecendo o que é que você vai contratar, o que é que você está de fato precisando e da onde que você é, conhecer os prestadores de serviço da sua região, conhecer outros síndicos da sua região, enfim, uma comunidade interativa. Marcos, vou pedir para você então se despedir e volte sempre. Precisamos de você no nosso curso de formação. Depois a gente vai falar sobre isso. Gente, eu gostaria de agradecer, né, muito, muito pela generosidade, pelo carinho. E assim, como vocês falaram, de fato, a auditoria ela não deve ser vista como martelo de vingança. Ela não tem esse conceito, ela nem deve ser. A auditoria ela não está para apontar, colocar o dedo na ferida de ninguém. Ela tem, por obrigação, mitigar o risco. É a função dela. É a função que a Odara está nesse mundo, enquanto empresa, é para isso. Ponto. Sem saber quem é o síndico, quem é a administradora, quem é o conselho, o que tem que ser feito é mitigar o risco, né? E agradeço, Rui, agradeço a doutora, e assim, eu vou falar por mim, e espero que quem nos assiste pense como eu. Foi muito bom conversar com pessoas, é muito bom sempre, conversar com pessoas inteligentes, né? E eu acho que o bate-papo hoje aqui foi bem isso, né? Encontrei pessoas inteligentíssimas aqui, aprendi bastante sobre seguro, sobre situações também, pude narrar um pouquinho do que é a nossa vivência. Então, me despeço com esse sentimento, né? Fui agraciado com pessoas capazes, com pessoas competentes, e espero que quem esteja assistindo saia, né, desligue a máquina da mesma forma que eu. Né? Muito bom. Então, gente, para terminar melhor ainda, www.sindiflix.com.br, assine lá e assista essas joias raras do mercado condominial. Até o próximo sábado, às 11 horas. Se inscreva no nosso canal para você receber a notificação quando começar na próxima semana. Tira uma fotinho, bota lá no Instagram e ajuda a gente a ser promovido pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, gente.